Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 27/5. Bem, semana passada nós vimos o descritor D6 e hoje iremos corrigir a atividade da semana passada. Como nós havíamos conversado, hoje não tem atividade, hoje é só para correção. Então, iremos falar sobre o quê? Sobre o descritor D6, certo? E vou novamente falar mais um pouquinho sobre letra e fonema. Então, vamos comigo começar a nossa aula de português de hoje. Então, vamos lá, turma, falar sobre letras e fonemas. E depois vamos para o descritor fazer a nossa correção, tá certo? Então, ao falar sobre letras e fonemas, nós vamos abranger vogal, semivogal, ditongo, tritongo, hiato, dígrafo, mas hoje especificamente vamos falar mais sobre letras e fonemas, tá certo? Porque depois a gente vai falar sobre isso, os demais pontos, tá bom? Então, o que é a letra? A letra são símbolos que ao se unir formam palavras. Então, as letras são os símbolos, certo? Os códigos que representam, que ao se unir representam palavras, tá bom? Então, essas são letras, são sinais gráficos, certo? As letras são símbolos, sinais gráficos. Agora vamos para os fonemas. O que são fonemas? São os sons das letras, são os sons das sílabas, das vogais. A vogal, ela tem um som em que o ar sai sem obstáculo. Então, a vogal, o som sai sem obstáculo, certo? Isso é um fonema, é o som. Já a semivogal, o som é semelhante à vogal, certo? Só que com um som mais fraco. Já a consoante, o ar encontra mais dificuldade, mais obstáculo para sair. Então, o que é o fonema? São os sons das vogais, semivogais, da consoante. Então, como eu estava falando, os fonemas são os sons das letras, das sílabas. E aí, eles se classificam em vogal, semivogal e consoante, tá certo? O que é vogal? São as palavras que saem o som sem obstáculo. O que é semivogal? Sai o som sem obstáculo, porém mais fraco. E o que é consoante? O A encontra mais obstáculo. O A, ele nunca será uma semivogal. A semivogal as semivogais são. Então, as vogais são A, E e O. As vogais A, E e O. A, E, O. E semivogal? A semivogal é o I e o U, porque o som é mais fraco, tá certo? A vogal A, E, O. Veja como sai o som. A, E, O. E semivogal I, U, certo? E a consoante e as demais letras, tá bom? Agora vamos para o estudo do descritor D6. Terminamos o estudo do fonema e da letra, revisamos. Agora vamos para o estudo do descritor D6. Você aprendeu o descritor D6? Você sabe distinguir o que é fato de opinião? Vamos ver. Vamos lá. O que é fato e opinião?
Vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Fato é uma informação a respeito de um acontecimento. Então, eu vou dar uma informação sobre algo que acontece ou aconteceu, certo? E o que é opinião? É a interpretação do fato. O ponto de vista de alguém em relação a algum acontecimento. Exemplo. Então, é a interpretação de uma pessoa sobre um fato. Vocês já ouviram às vezes a gente escuta uma fofoquinha por aí, não é? E aí, quando você escuta uma fofoca de uma pessoa que aumenta, ou até história, exemplo de um pescador. Ah, eu peguei um peixe de não sei quantos quilos. Ele pode ter pegado peixe, ter acontecido o fato. Mas a partir do momento que ele disse que pegou um peixe de não sei quantos quilos, que é impossível de ter o pegado, aí ele está dando sua opinião referente ao fato. Então, eu acreditar ou não nele, isso é minha opinião. Eu falar se é verdade, não é? Verdade. Ou dizer que é mentira, é minha opinião sobre esse fato, certo? Então, se eu disser se é verdade ou mentira, é opinião, tá bom? Só terminar aqui, a minha letra é meio feinha nesse negócio, mas tá indo, né? Mentira. É minha opinião sobre esse fato. Vou treinar mais, gente. Então, o fato foi que ele pegou o peixe. Mas minha opinião, ele disse que pegou um peixe de não sei quantos quilos. Eu achar se é verdade, dizer aí por aí que é verdade ou mentira, é minha opinião. Você pode achar que é verdade, eu posso achar que é mentira. É uma opinião referente a esse fato, tá certo? Agora vamos fazer a correção do exercício de ontem, das aulas passadas, que diga. Vamos lá, turma. A questão 2. Direito da criança, direito à infância. Desde o momento em que nasce, toda criança se torna cidadã. E por isso, criança também tem direitos. Não é porque são pessoas pequenas que as crianças são menos importantes. Pelo contrário, elas devem receber atenção especial, pois a infância é a fase mais importante da vida. Para que todos tenham uma infância legal, a ONU, Organização das Nações Unidas, criou um conjunto de direitos para as crianças. É a Declaração Universal dos Direitos da Criança, escrita em 1959. Essa declaração assegura que todas as crianças tenham direitos iguais. Desde o nascimento, toda criança tem direito a um nome, a uma nacionalidade, tem direito a crescer, a se desenvolver com saúde, alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequada. Agora vamos aqui para a questão. O trecho em que é possível identificar uma opinião do autor a respeito da criança é: desde o momento em que nasce, toda criança se torna cidadã. Isso é um fato. Quando a pessoa nasce, a pessoa se torna cidadã. Então, isso é um fato, não é uma opinião. Não posso mudar isso porque eu quero. Já B, não é porque são pessoas pequenas que as crianças são menos importantes. Vamos deixar essa aí stand-by. C, a ONU criou um conjunto de direitos para as crianças. É um fato. A ONU criou os direitos das crianças, então isso é um fato. Quero uma opinião. Desde o nascimento, toda criança tem direito a um nome e a nacionalidade. Exatamente, tem que ser registrada, tem que ter um nome e a nacionalidade. Sobre o qual? Essa, a B. Não é porque uma criança é pequena que as crianças são menos importantes. Isso é uma opinião, né? Porque ela é pequena que elas são menos importantes.
Então, isso é a opinião referente a esse fato, certo? Isso é opinião. Então, o que é opinião? Opinião é algo que muda. Eu posso achar que elas não devem ser menos importantes, não é? Mas você deve achar, outra pessoa pode achar o contrário. Então, opinião é muda. Agora vamos para a próxima. Quadrinhos verdes. A questão 3, quadrinhos verdes. Conheça Animalândia, a fantástica terra onde todos os bichos são vegetarianos e conversam com homens sobre a importância da preservação do meio ambiente. Este foi o sonho da Florinha. Ela resolveu contá-lo durante a aula e a professora aproveitou para falar sobre ecologia e preservação com toda a turma. Aposto que você também vai adorar. Terceira questão. É possível observar a opinião do autor no trecho. A. Este foi o sonho da Florinha? Não, isso aqui ela sonhou, então eu não posso mudar o sonho dela. Isso é um fato. Ela resolveu contá-lo para toda a turma, ela contou para a turma, eu não posso mudar isso. Então é um fato. A professora aproveitou para falar, também é um fato. A professora falar, eu não posso mudar. Então, aposto que você vai adorar, a palavra vai adorar. Eu posso adorar, você pode não adorar, pode odiar, achar ruim. Então, isso é uma opinião, certo? A opinião muda, tá bom? Fato é diferente de opinião. Então, é isso, gente. A correção da atividade de hoje. Não teremos exercício hoje, tá certo? Só vai ser a correção, mas amanhã a gente continua a atividade e teremos exercício, tá bom? Hoje só vai ser a correção dessa atividade. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Qualquer dúvida, é só mandar pelo WhatsApp. Tchau, tchau!